Olá, amigas e amigos! Eu sou o professor Márcio Gomes e ajudo você a gabaritar atualidades em concursos públicos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Na aula de hoje, conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 26 de abril e 2 de maio do ano de 2026. E o primeiro tópico da aula envolve economia, relações internacionais. Entra em vigor, de forma provisória, um acordo comercial histórico entre Mercosul e União Europeia. Vamos por partes. Mercosul é um bloco econômico formado por países da América do Sul. A sua criação data do início dos anos 90. Originalmente, o Mercosul era formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois, ocorreu o ingresso da Venezuela, que hoje está suspensa por ruptura de algumas cláusulas do bloco, cláusulas democráticas, e a Bolívia é o novo membro. Ora, as bancas vão afirmar que a Bolívia está em processo de adesão, ou, a depender da banca, já pode aparecer a Bolívia como um membro consagrado. Na página oficial do Mercosul, a Bolívia aparece com uma observação, tá? Como membro pleno e, entre parênteses, em processo de adesão. Fechou? Esse o Mercosul. Entre os países do Mercosul, há uma facilitação na circulação de bens e serviços. E os países do Mercosul adotam uma tarifa externa comum a outros países. Então a gente costuma dizer tecnicamente que o Mercosul é um bloco econômico do tipo União Aduaneira, ainda que imperfeita. A União Europeia é um outro bloco econômico, formado por 27 países. É o bloco econômico da Europa. Um bloco mais evoluído à livre circulação de pessoas, de bens, de serviços, capitais. Então você tem ali uma união política, uma união monetária. A União Europeia possui até mesmo um parlamento próprio. Esses dois blocos, desde o final dos anos 90, dialogam para estabelecer uma área de livre comércio. Demorou. E agora parece que a coisa vai de fato acontecer. O que precisa para esse acordo deixar de ser provisório e ficar aí em definitivo? A aprovação dos parlamentos dos países europeus. Então ainda tem essa peculiaridade. Mas a Comissão Europeia já aprovou. Mercosul e União Europeia, apertaram as mãos, disseram tá tudo certo, mas há essa peculiaridade. Daí o termo de forma provisória. Márcio, peraí que é muita informação, entendo isso. Então vamos por partes. Primeira questão possível de prova. Quais blocos econômicos assinaram um acordo provisório, um acordo comercial que entrou em vigor de forma provisória? Mercosul e União Europeia. Talvez a banca cite que o Mercosul assinou um acordo comercial e pergunte com quem? Então, com a União Europeia. Beleza? É um acordo que versa sobre qual tema? Área de livre comércio, livre circulação de produtos entre os blocos. Beleza até aqui? Tá, Márcio. Aí o Brasil, vamos olhar a perspectiva do Brasil, que é o que eu espero que a banca utilize. 80% dos produtos que o Brasil envia aos blocos europeus
vão ter tarifa de importação zerada, já nessa fase inicial. Isso é positivo. E por que é positivo? A União Europeia é um mercado com poder aquisitivo elevado. Tem grana! E se os produtos nacionais recebem essa isenção de tarifa de importação, eles chegam mais competitivos na Europa. É justamente o que desagrada alguns países europeus. França, Hungria, Polônia torcem o nariz para este acordo. Temem a concorrência com produtos agropecuários do Mercosul. O impacto ele vai ser positivo no PIB do Brasil, mas o governo até deu ali uma sinalização que ele pode ser limitado. 0,5% do PIB até 2040, mas tem um impacto, né? Então vai representar aí um crescimento de 0,5% no PIB. O acordo também, ele não é homogêneo para todo o Brasil, para todos os setores. Algumas áreas gozarão de muitos benefícios. Outras áreas sofrerão concorrência, porque existem problemas estruturais no país. Então, quem ganha muito? Vou dar um exemplo. Quem ganha muito? Vou até mudar de tela aqui, deixar só o slide para vocês, para ficar melhor. O Centro-Oeste. Márcio, por quê? É um setor marcado pelo agronegócio exportador, grãos, carnes, açúcar. Então, essa região vai se beneficiar, vai ter ganhos já iniciais, no curto prazo, grandes ganhos. O Sul também terá seus ganhos moderados. A agroindústria, setor de carnes, do fumo, positivo. Mas vai ter uma certa tensão. Uma concorrência com vinhos e queijos europeus, porque eles entrarão no Brasil, também com maior facilidade, e vão competir com produtos locais. No Sudeste, o impacto é misto. Por que misto? Haverá ganhos aí com insumos importados, mas o setor industrial vai sofrer uma pressão, uma concorrência de produtos europeus. Tá? No Nordeste, essa análise demonstra que o impacto é limitado, ganhos pontuais em alguns setores, e na região Norte, um baixo impacto. Beleza? Então essa é uma análise geral aí. Olho nesse acordo, muitas questões devem aparecer. Mudo o tema agora. Esse tema é legal, né? Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 9º ano seguido. Então há uma World Happiness Report, né? uma pesquisa que avalia, a partir de algumas variáveis, qual é o país mais feliz do mundo. E não é o primeiro ano, não é o segundo, não é o terceiro, 9º ano consecutivo que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. Toda vez que eu dou essa aula, alguém questionando, Márcio, não, eu discordo. O brasileiro, ele confunde talvez da felicidade com um sorrisão no rosto, um sambinha, né? Churrasquinho, cerveja, mas não é o único parâmetro de felicidade, tá? Essa alegria é ser extrovertido. Eu vou mostrar para vocês quais são as variáveis consideradas aqui. E um detalhe interessante, países nórdicos encabeçam essa lista. Vou colocar até o 6º colocado. Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. Só a Costa Rica de intruso aqui. Então, nas 6 primeiras colocações, 5 países nórdicos. O Brasil, 32ª colocação. Tá? Brasil, 32ª colocação. Teve uma outra pesquisa que rolou, pesquisa Ipsos, em que o Brasil apareceu em 7º lugar. Mas essa pesquisa Ipsos, qual era o critério? Perguntava para a pessoa, você se sente feliz? E aí o brasileiro, sou feliz, aparecia em 7º lugar. Tá? Aqui não, aqui é a partir de alguns indicadores. Antes de mostrar os indicadores, qual é o país mais infeliz do mundo ou menos feliz, segundo a avaliação? O Afeganistão.
É interessante que os 193 países da ONU não são avaliados aqui. Então são 147 países. E na última posição, o Afeganistão. O Afeganistão que é governado pelo Talibã. O Talibã implantou um regime ali, né, um governo considerado repressivo. Isso pode explicar. Bom, agora os indicadores. PIB per capita. Às vezes o PIB está uma... Vou usar o termo. Tá uma merda no país e a pessoa acha que tá feliz. Aqui não, aqui são critérios mais, né, que não se referem apenas ao estado de espírito da pessoa. Presença de apoio social, expectativa de vida, liberdade para fazer escolhas, generosidade, percepção sobre a corrupção. Então, essas são as variáveis consideradas. Acho que a banca perguntará o nome do país. É assim que eu já vi em questões anteriores. Então, F de feliz, F de Finlândia. E você não esquece mais. Beleza? E o Afeganistão, o menos feliz ou o mais infeliz. Outro ranking legal que foi divulgado durante a semana. Nós temos uma ONG, Repórteres Sem Fronteira, e anualmente essa ONG publica um mapa, um relatório sobre a liberdade de imprensa no mundo. E aqui, um fato inédito, canetinha vermelha. O Brasil subiu nesse ranking. Aliás, desde 2021, o Brasil subiu 111 posições nesse ranking. E só no último ano, 11 posições. Então, ao longo dos últimos 5 anos aí, o Brasil tem evoluído nesse ranking. E ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez. Então, no entendimento, nesse estudo, no Brasil há mais liberdade de imprensa do que nos Estados Unidos. Neste momento. É um recorte, é uma fotografia. Ano de 2026, ok? 52ª posição, o Brasil. 64ª, a dos Estados Unidos. O Brasil à frente dos Estados Unidos. Alguns problemas no Brasil que o relatório aponta. Primeiro, uma grande concentração dos meios de comunicação. Como assim, Márcio? Você tem poucas empresas, poucos grupos que controlam os meios de comunicação. Isso é fato. Se você estudar um pouquinho no Brasil, você verá que 3 grupos ali dominam os meios de comunicação. Beleza? A imprensa. Então isso explica a nota não ser melhor. Outro ponto. Há uma ameaça judicial constante. A imprensa ameaçada via judicialmente por processos. Então isso também é um elemento negativo no Brasil, segundo o estudo. No mundo, a ONG afirma que o valor é o mais baixo de liberdade de imprensa em 25 anos. Tá, então, tá mal o negócio. Márcio, qual é o país com maior liberdade de imprensa? Noruega. Quiser marcar aí? Olha os países nórdicos. A gente viu sobre felicidade, né? Tá aqui, ó. Vai ver aí. Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. São países que aparecem bem avaliados nesses estudos. E quais os países com menor liberdade? Então, em primeiro lugar, a Noruega. Pior, Eritreia, na África. Mas a Coreia do Norte aparece nas últimas colocações, a China também. Tá? Então, atenção nesse estudo, ele é bacana, ele é interessante. E eu acho que a banca vai afirmar que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez. Falando em Brasil, bora trazer a discussão para cá? Uma derrota histórica. Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para o STF. Vamos por partes. STF, Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira. No ano de 2025, o ministro Luiz Roberto Barroso se aposentou. Aposentadoria de um ministro. Quando alguém se aposenta, uma cadeira fica livre e cabe ao presidente da República
indicar um nome. Qual foi? Primeira pergunta possível. Quem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou ao Supremo Tribunal Federal? Jorge Messias. Segunda possibilidade. Qual era o cargo antes, até o momento, ocupado por Jorge Messias? Advogado-geral da União. Beleza, Márcio, então agora ele é ministro? Opa, cuidado, vamos pegar a canetinha vermelha aqui. O presidente indica. Há uma sabatina no Senado Federal e o Senado aprova ou rejeita essa indicação. O que aconteceu? O Senado rejeitou Jorge Messias, 42 votos contra 34. É a primeira vez que isso acontece desde 1894. Repito, é a primeira vez que isso acontece desde 1894. É considerado um fato histórico. É também uma derrota do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O presidente do Senado parece ter atuado ali fortemente, né? Ele e aliados, para barrar essa aprovação de Jorge Messias. Beleza? Então a gente nota uma divergência entre o poder executivo e o poder legislativo. E para fechar a nossa aula, o tema saúde pública. Afastamentos por burnout crescem mais de 800% em 4 anos. É isso mesmo. Um relatório, dados aqui, né, do Ministério da Previdência Social, mostraram o seguinte: ano após ano, o afastamento por burnout tem aumentado. Se você pega pós-pandemia, esse cenário pós-pandemia, os números saltam de 823 afastamentos em 2021 para 7.595 afastamentos em 2025. O burnout, sabe quando a pessoa está na exaustão física, mental, emocional, e tal situação está relacionada ao trabalho? A pessoa é exposta a jornadas longas, e às vezes mais do que um fator, né? Jornadas longas, baixos salários, metas inalcançáveis, pressão constante, expectativas que não são atingidas, chega naquele estresse crônico do trabalho. Isso tende, né, a levar a um burnout. E é considerado uma saúde, um caso vinculado ao trabalho. Então hoje é uma complicação relacionada ao trabalho, já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E tivemos então esse crescimento. Esse tema aqui ele é interessante porque pode surgir numa questão objetiva, mas também em uma redação, em uma questão dissertativa. E esse tipo de dado dá muito embasamento ao candidato no seu processo de argumentação. Tá? Beleza? Pessoal, aproveito para fazer um pedido. Se puder e quiser, curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com um amigo. E o Márcio também está diariamente no Instagram com dicas de atualidades, geografia, ciências humanas e conhecimentos gerais. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima semana. Um grande abraço.